falar aqui de Protógenes Queiroz. Quem lembra-se dele, minha gente? Operação Satyagraha, lembra-se dela? Aquela que investigou o Daniel Dantas, aquela que investigou Celso Pitta, aquela que investigou Najinarras, né? Aquele grupo todo que estava ali em torno do Opportunity. E o Daniel Dantas foi preso 2 vezes. O Protógenes Queiroz, que era delegado da Polícia Federal, o comandante dessa operação, ele está aparecendo aí na televisãozinha para você que está nos vendo pela internet. Ele foi literalmente demitido da Operação Satyagraha, demitido da Polícia Federal. A Operação Satyagraha foi anulada, como se não tivesse nunca havido nada de ilegal, e o Protógenes acabou sendo asilado na Suíça, está lá hoje. Teve muita coisa que aconteceu, inclusive 2 pedidos de prisão, que eu vou comentar com você logo mais, mas a novidade de hoje, depois desse nariz de cera, jargão que usamos no jornalismo para dizer assim, cadê a notícia? A notícia é que o juiz André Rossi, da 2ª Vara Criminal do Guarujá, rejeitou uma queixa-crime apresentada pelo banqueiro Daniel Dantas, aquele que foi preso 2 vezes. Entrou pela porta da frente, já saiu pela porta dos fundos. Ah, gente, ele é amigo de muita gente. Tava no grampo aí dizendo que tinha o STF no bolso. Ele apareceu no grampo dizendo que tinha o STF no bolso, né? E ele acabou colocando aí esse processo, movendo esse processo contra o Protógenes Queiroz, e o juiz rejeitou, né? O Protógenes disse, enquanto parlamentar, que o banqueiro usou bilhões e bilhões para comprar o ministro do Supremo e a Procuradoria-Geral da República. O magistrado entendeu que o ex-deputado tinha imunidade parlamentar. E, de fato, tem. É o que aconteceu em relação ao Protógenes, que hoje não é deputado, não é delegado, não é nada. É mais ou menos o que aconteceu, resguardadas as devidas proporções, com o Bolsonaro quando bateu boca lá com a Maria do Rosário e acabou virando caso do Supremo. Ele estava com sua imunidade resguardada e a imunidade não foi respeitada. Mas quem é um as neste caso é você, Cláudio Tognoli. Bom, primeira coisa que eu quero dizer, desculpa a autorreferência, tá? Mas eu fiz 2 livros sobre isso. Aliás, no primeiro livro com o Romeu Tuma Júnior tem a prova do grampo que o Protógenes mandou fazer no Gilmar Mendes. Eu quero explicar para você, ouvinte, em 1 minuto, o meu ponto de vista. Primeiro, tanto Daniel Dantas quanto o Protógenes são vítimas do PT. O Protógenes escreveu num jornalzinho dele, Protógenes contra a Corrupção, que ele cumpriu uma missão presidencial. Então, quero dizer como Daniel Dantas e Protógenes foram usados para o Lula chegar nos seus interesses. O Daniel Dantas tinha a Brasil Telecom. Ele vendeu a Brasil Telecom por 1 bilhão, foi forçado a vender. A Operação Satyagraha foi montada para tirar o Dantas do jogo. O que aconteceu? Colocaram no lugar a Telecom Itália na telefonia, que comprou meio PT. Aí o Lula negociou tirar da telefonia, que era do Dantas, a Telecom Itália, para botar alguém dele. Quem que ele botou? Sérgio Andrade, da construtora Andrade Gutierrez. O Lula faz uma medida provisória que transforma a Telemar do Sérgio Andrade em Oi. E a Oi toma o lugar que foi do Daniel Dantas e que foi dos italianos, para quem o PT prometeu mundos e fundos. Sabe quem foi um soldado dessa causa que nasceu perdida? O Protógenes. Então, Joyce, eu adoraria que o Dr. Protógenes, conhecido como o ínclito delegado, mas que está hoje foragido com uma condenação do STF, eu adoraria que o Protógenes contasse para nós por que ele é uma vítima do PT. Porque eu e você sabemos que ele tem falado que ele é uma vítima do Lula. Conclusão, quando a Oi toma a telefonia do Brasil, o Sérgio Andrade da Andrade Gutierrez monta para o filho do Lula a Game Corp, a empresa de joguinhos. Ou seja, o Lula coloca figuras no jogo dele para desaguar numa empresa familiar. Esse cara, o Lula joga muito além. É um gênio do mal. Ele usa as pessoas como peças de xadrez para um jogo imaginário que eu ouso a dizer, só ele é capaz de visualizar. Nenhum político tem o senso de 4 dimensões para o mal como o Lula tem. Por que para o mal? Porque deságua
nas contas particulares da família dele, aliás, como mostram as 5 ações que ele sofre. Vamos lá. Não dá pra posar o Protógenes só de vítima também, né? Eu entendo que você quer dizer, mas ele acabou que foi preso com o Daniel 2 Dantas, era consultor contratado da Telecom Itália, foi colocado ali para gerar uma prisão anulada pelo STF. Conclusão, quem tá foragido não sou eu, é o Protógenes, e quem sabe tudo do Lula... Ele tá asilado. Foi condenado por promover vazamentos de dados de inquérito, agora, né? Não é vítima. Esse papo de fui usado é papo de operador. Ele tá asilado. Quem pede condenação, quem pede prisão de jornalista, sabe quem é? Protógenes Queiroz. 26 de abril de 2008, Andréa Micael da Folha de São Paulo revela a existência da Operação Satyagraha que prendeu Daniel Dantas. 8 de julho de 2008, sai a Satyagraha. O que o Protógenes faz? Prendam a jornalista da Folha de São Paulo. Doutor Protógenes, eu adoraria, só para encerrar minha participação nesse assunto tão complexo, peço desculpas a você, ouvinte, mas é muito complexo. Doutor Protógenes, conta pra gente por que você se sente uma vítima do Lula. Porque eu sei, o Felipe sabe, e a Joyce... eu adoraria que ele contasse isso, mas não dá pra dizer que ele é vítima, né? Porque ele foi condenado a 2 anos e 6 meses. Eu tô dizendo. Não, só isso, só tô falando, só pro ouvinte não entender. Ele pode até ser uma vítima de Lula, alguma coisa aí que a gente não tem em público, pelo menos, mas ele foi condenado por vazamento de dados do inquérito. E talvez o Daniel Dantas, a jornalista que do vazou. Opportunity, só esteja solto porque aquela operação Satyagraha foi muito da destrambelhada. Bom, vamos lá, gente, botando aqui os pingos nos is em relação a esse caso. 300 pessoas envolvidas na Operação Satyagraha, né? Hoje, o que mais se escuta em relação à Operação Lava Jato? Há vazamento seletivo de dados. O que mais se escuta hoje da Lava Jato é há vazamento seletivo de dados. Sabe por que a Operação Satyagraha foi anulada? Ninguém disse em nenhum momento que o que foi investigado não estava acontecendo. Ninguém disse em nenhum momento que não havia um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro envolvendo Daniel Dantas, Celso Pitta, Nagy Narras et Caterva, mais 14 pessoas. Ninguém falou sobre isso. Anularam por quê? Porque houve um vazamento da rebimboca, da parafuseta na época da operação. O problema é que a Satyagraha não tinha o tamanho e a visibilidade que, por exemplo, a nossa Lava Jato tem hoje. Caso tivesse, jamais teria sido anulada. Porque hoje o que mais... Ninguém mandou Protógenes grampear o Gilmar Mendes. O que me deixa com a pulga atrás da orelha é por que as investigações não continuaram? Querem afastar o Protógenes? Querem investigar o Protógenes? Ok, que se afaste, que se investigue. Agora, anular uma operação... Não, sabe onde está a resposta, Joyce? Minha humilde opinião, tá? A resposta está na troca da telefonia para colocar o senhor Sérgio Andrade de Andrade Gutierrez, que teve a Telemar transformada em Oi que deu um prejuízo de 64 bilhões, 64 bi com B de bola, e que depois dá a Game Corp pro filho do Lula. É a minha pobre opinião, tá? Eu não tô concordando nem discordando de ninguém. O X da questão é a empresa dada pro filho do Lula. Tudo foi feito para colocar... A Game Corp que só tá dando prejuízo à Oi, né? Saiu aí reportagem no fim de semana. Exatamente, mostrando Felipe, que ela só dá prejuízo e a Oi continua investindo, a gente não sabe por quê. O Lula é um gênio do mal e eu considero o Protógenes uma vítima de algo que ele achou que era cool e ele descobriu que era cold. Não era legal, era gelado, era uma gelada. Bom, tá aí a informação, minha gente. Satyagraha, Protógenes Queiroz, que está tentando ser reestabelecido à Polícia Federal. Já imaginou o tamanho do barulho? Agora são 6 horas e 53 minutos. Fica o convite para o Protógenes Queiroz, uma entrevista. Ele que está asilado na Suíça, teve que fazer vaquinha recentemente para pagar uma multa de 20 salários mínimos. Não é igual do Zé Dirceu, né, Joyce? Não. De 20 salários mínimos, né? Porque uma juíza condenou o Protógenes à prisão porque ele não veio depor. Quando você está asilado em um país, o seu passaporte fica retido. Né? Aí também a juíza, o sobrenome da juíza é Sarney. Né? Então a gente já começa. Felipe. E não é coincidência, só para vocês saberem, tá? Não é coincidência. É parentesco mesmo. Se é vítima do Lula, manda o Lula pagar. Aí é ruim, hein?